Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser nesse formato, assim, na vertical, porque tem um motivo para ser. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a limpeza das suas cartas, dos seus cristais. Eu vou falar sobre a consagração, né, do baralho. Como você deve se preparar antes de realizar uma consulta. Essa questão de você abrir o jogo entre um e outro também. Algumas questões pontuais aqui que é necessário você ter essa compreensão para você fazer a leitura do tarô, né? Limpeza sobre o seu altar, tá? Então hoje a gente vai entrar aí um pouquinho sobre essas questões. Primeiro, sobre a limpeza do tarô. Vocês já viram nas aulas anteriores, quando eu falei para vocês, que quando vocês... deixa eu colocar aqui. Quando vocês compram um baralho, antes de você utilizar ele para sua consulta, antes de você abrir para uma pessoa, você vai primeiro estudar ele, né? Você vai olhar todas as imagens, conforme a gente já falou, sem consagrar. Depois que você já manuseou, você já teve a compreensão, aí a partir daí, quando você consagra, ele se torna um instrumento divino na sua mão. Então, o respeito a ele é fundamental, sabe? O jeito que você coloca, onde você guarda, né? Então, a partir do momento que você consagra, tá? Eu costumo consagrar, eu não tenho essa de dia, se é amanhã, se é tarde, se é sexta, se é sábado, domingo, a lua, não. Para mim isso é indiferente, para mim, Andréa. Mas você vai sentir dentro a sua espiritualidade sempre conversa com você. Então a sua intuição fala, eu vou fazer em tal lua, lembrando sempre uma coisa, lua minguante é uma lua que para minguar as coisas, é a lua para deixar embora. Então se você for escolher uma lua para fazer uma consagração do seu baralho, você consagra na lua cheia ou na lua nova, que são duas luas boas para você fazer, se você quiser a lua. Se não, para mim, como é indiferente, você faz em qualquer uma delas, tá? Agora vai a sua intuição ali conversando, se você quer fazer dessa maneira ou não, ok? Então, o que eu vou fazer? Como eu realizo? Quando ele tá pronto para eu trabalhar, eu faço assim, olha, eu pego uma vela, coloco aqui no canto. Eu pego um copo com água, coloco em outro, né? Aí eu coloco uma planta aqui, né? Faço 4 cantos e coloco um incenso aqui. Eu vou deixar nesse espaço mais curtinho para vocês visualizarem, tá? Então, você coloca um em cada canto e você acende, você faz um círculo, você faz o ritual ali que você quer. Aí o que você vai fazer? Você vai separar o seu baralho por naipes, né? Terra, fogo, água e ar. E nós já identificamos que terra é ouro, então nós temos a planta aqui indicando terra. Nós sabemos que copa, né, é água. Aí aqui nós temos a água, que espadas é o elemento ar, tem um incenso aqui, e que paus é o elemento fogo, então você tem a vela aqui, né? Então, deixa os arcanos maiores para depois. Então, você vai pegar, separar carta por carta, né? Aí depois você copia, por exemplo, cavaleiro de paus aqui. Eu venho aqui, paus é o quê? É fogo. Então, eu venho carta por carta e falo, com a força
do elemento fogo, eu limpo e consagro essa carta, transformando ela em instrumento de clareza, pureza, liberdade, perfeição, intuição e visão no momento da leitura dessas cartas para os meus consulentes. Põe pausa aqui. Aí tem espadas, mesma coisa. Com a força do elemento ar, eu limpo e consagro essa carta, transformando ela em instrumento de clareza, pureza, liberdade, perfeição, intuição e visão no momento da leitura dessa carta para as pessoas que vierem buscar direcionamento através dela, né? Então, aí você vai, pausa aqui, ouros, mesma coisa, com a força do elemento terra, eu limpo e consagro essa carta, transformando ela em instrumento de clareza, pureza, liberdade, perfeição, intuição e visão no momento da leitura dessa carta para as pessoas que vierem buscar direcionamento através dela. Aqui. Vamos copa. Que copa? Mesma coisa. Com a força do elemento água, eu limpo e consagro essa carta, transformando ela em instrumento de clareza, pureza, liberdade, perfeição, intuição e visão no momento da leitura dessa carta para quem vier buscar direcionamento através dela. Então, aí você vai fazer os 4 montantes aqui e vai fazer carta por carta, tá? Sempre cartinha por cartinha. Aí, os arcanos maiores. Como é que você vai fazer com os arcanos maiores? Com a força dos 4 elementos, eu limpo e consagro os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Eu limpo e consagro, sempre você fala, tá? Não só os 4 elementos, coloca o nome, terra, fogo, água e ar. Eu limpo e consagro essa carta, transformando ela em instrumento de clareza, pureza, liberdade, perfeição, intuição e visão, no momento da leitura dessa carta para quem vier buscar os direcionamentos através dela. Então, você vai fazer isso com carta por carta. Então, escolha um dia onde você coloque uma musiquinha, né? Aí você vai estar com a sua vela acesa, você vai estar com o seu incenso, né? Coloca uma música ambiente, esteja confortável quando você fizer essa consagração e limpeza. Ah, tá, essa consagração. Antes, a limpeza, como é que você pode fazer? Você pode umedecer a sua mão com álcool antes da consagração, tá? Você umedece, passa álcool na mão e aí você faz assim nas cartas, carta por carta. Passa álcool na carta por carta, essa é a limpeza. E depois você consagra, tá? Fazendo isso, depois de consagrado, o que você vai fazer? Você vai sempre ter um lugar para guardar, não é em qualquer canto. Um tarô tem que sempre estar coberto. Eu geralmente, quando termino uma leitura, eu cubro ele, tem um manto, né, próprio para ele. Então você tem que ter o respeito por ele, que aí, agora ele torna-se aí um instrumento, né, um instrumento seu que tem uma ligação com a sua espiritualidade, né? Eu tenho Nossa Senhora Aparecida aqui na minha mesa, eu tenho aqui na minha mesa, quando eu faço a leitura, a pinha, que é a símbolo do éter, da intuição, eu tenho aqui também. Então aí, para você montar a sua mesa, você vai colocar nela os itens com que você busca a afinidade com eles, né? Porque eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma abertura de mesa... Não, agora eu vou falar agora como você vai se preparar. Quando eu vou ler uma carta, o que eu tenho? Você tem que ter suas joias, seus amuletos, seus pertences de proteção. Eu sempre trago esse anel, que é consagrado, e sempre coloco, vocês já viram esse amuleto que eu mandei fazer para mim. Você nunca vai achar ele em lugar nenhum, porque esse aqui foi feito sobre encomenda, eu pedi tudinho, né? As minhas pedras, então eu uso ele para me proteger, né? Então é bom você se proteger. Quando você recebe uma pessoa em casa, é bom você, né? Como é que fala? Mentalizar, visualizar, mentalizar
um arco-íris como portal na sua porta, né? Na sua porta. Para a pessoa entrar, já tá ali se precavendo, já tá deixando, já tá trabalhando a sua energia. É sempre bom você ter, é que tá lá na entrada, um cristal. Eu vou pegar para vocês verem, peraí. Olha, esse cristal, ele tá aterrado, essa terra que eu tenho aqui, essa areia, ela veio lá, uma areia lá da Argentina, você não tem que buscar essa areia, né? Mas ele fica sempre aterrado aqui, bem na entrada, a pessoa entra, já tá ali. Plantas ao seu redor, é muito importante você ter plantas. Eu tenho espada de São Jorge, mas aí eu equilibro com o lírio da paz, né? Plantas são fundamentais você ter também no seu ambiente. Sempre limpo, sempre limpo. Uma mesa só para leitura de tarô, entende? Não é legal você... as toalhas só para isso também, você vai se identificar na toalha. Enfim, o que você gosta. Eu gosto de cores lisas. Por quê? Porque eu visualizo melhor as cartas quando eu faço imagens, né? É uma imagem mais limpa. Mas aí você vai se conectar com esses, né, objetos, instrumentos, mas e principalmente aquilo que você tem afinidade. Então, o que eu estou colocando para você são coisas pontuais que é necessário você ter, né? Então, primeiro, esse cristal, um espelho bem direcionado para a pessoa. Meu espelho fica bem ali, né? Que a pessoa pega, vê, assim, quando entra já tá ali um espelho rebatendo a imagem, as energias. Então, você tem que se precaver e cuidar do seu ambiente também. O seu ambiente sempre tem que estar muito limpo, muito organizado, sabe? Tudo sempre arrumadinho, sem muito acúmulo. Então, imagina, você está trabalhando com energia. Se você tá sua energia não tá legal, então a pessoa já percebe pela confusão do seu espaço, já não é legal aquilo, né? Cristais que você quer ter na sua mesa, cristais, assim como esse amuleto que eu tenho, uma vez por mês tem que colocar na lua cheia todos os cristais para fazer uma limpeza, um descarrego. Mas como que eu faço isso, Andréia? Eu costumo colocar, desculpa, gente, à noite, na terra, no jardim, no vaso. Se você mora em apartamento, coloca perto da janela, numa noite de lua cheia, com a janela aberta, né? Mas põe eles tudo na terra para receber a energia da lua. Aí no outro dia deixa o dia inteiro carregando com a energia do sol, tá? Isso é uma limpeza. Ah, André, lava com isso, lava com não sei o quê. Eu, quando dá na telha, eu vou lá no mar, levo tudo, meus cristais numa sacolinha, molho lá na água do mar, mas isso é muito raramente. Eu geralmente faço sempre na lua cheia esse rito, né? De limpeza para os meus cristais, para as minhas pedras, tá? Então, são cuidados que você sempre tem que ter. Eu como trabalho com os 4 elementos, na minha mesa de atendimento, por exemplo, eu não deixo de ter nenhum deles. Sempre tem meu cacto, que é uma planta de defesa, também de proteção. Eu tenho todos os meus... tudo que eu mostrei para vocês aqui, eu sempre tenho na minha mesa de atendimento. E quando você acender uma vela, seja para que for, se você acabou a luz da sua casa, você vai acender uma vela, você fala, essa vela eu estou acendendo, sempre você coloca uma intenção. Sempre, não acenda uma vela só por acender, deixa, não, você tem que colocar uma intenção. Então, quando você acender uma vela na sua mesa de trabalho, você acende essa vela, que nem eu tenho a vela dos meus mentores em geral, eu tenho a vela da minha mentora, essa aqui, eu sempre coloco específica para ela, né? Se você for acender para consagração do seu tarô, André, que cor de vela eu acendo para consagração do meu tarô? A cor que te sentiu o coração. Se você tiver dúvida em relação a alguma cor, coloca uma vela branca, não tem erro, uma vela branca. Eu coloco amarela, eu só uso vela amarela porque na minha mesa, porque desde quando eu comecei a ler tarô, a minha mentoria já conversou comigo. Através do quê? Através da intuição, que eu já conversei com vocês sobre o que é intuição.
Então, eu coloco uma vela grande de 7 dias para os meus mentores e eu acendo uma específica para ela. Por que, Andréa, tem diferença? Ah, porque eu senti no meu coração de fazer assim, entendeu? Eu senti no meu coração. Porque cada um de nós tem um mentor de cabeça. E tem aqueles mentores que acompanham, dependendo da situação da vida da gente, cada hora vem um aqui e te dá, auxilia naquilo que você precisa. Então, eu coloco uma vela para os meus mentores e uma vela para minha mentora de cabeça, que eu sei que ela sempre está comigo. É uma cigana oriental, uma cigana, ela tem vestes amarelas, né? Então, eu faço dessa maneira. Então, eu coloco todo ali meu ambiente, tal, bonitinho, preparo a minha mesa, sempre toalha limpinha, tudo bonito. Você se incomoda. Quando você vê toalha, o seu ambiente sujo, você se incomoda com aquilo, sabe? Não é legal. Incenso, eu particularmente, eu só uso incenso de alecrim, porque sempre me conecto com o aroma do alecrim. Eu gosto, alecrim é leveza, é energia, é alegria, né? Mas cada incenso tem uma energia, né? Um direcionamento, um é para proteção, outro é para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai ver o que te agrada, o que você sente. E assim, não sou eu que vou falar. Você vai sentir com a sua energia, com a sua espiritualidade, você vai identificar qual você vai usar. Ah, hoje eu quero esse. E se eu quiser usar cada dia um? Você vai usar cada dia um. Isso aí é cada um com seu cada um, tá? Então, o que é importante é isso, essa questão da limpeza, da organização, ter plantas, principalmente espada de São Jorge, lírio da paz, cactos, né? São muito importantes você ter por perto. O lírio da paz é uma planta que ela identifica muito quando tem energias sombrias, né? Assim, presenças, identifica porque ele morre, ele fica triste. Então, ele é assim, aquela cara que tá ali te avisando, né? E assim também é a espada de São Jorge. Ela vai secando, secando, secando. Então, são ali termômetros, vamos dizer assim, né? Para entender o que está acontecendo ali com o seu ambiente, a energia que está rolando ali. Eu sempre tenho também, aqui na minha mesa, sempre na mão, palo santo. Palo santo eu sempre tenho, e eu tenho aqui um caldeirãozinho também. E tenho aqui também aquele maçaricozinho, né? Por quê? Porque quando eu tô atendendo, dependendo do atendimento, cara, se você bocejar durante o atendimento, helicóptero. Se você bocejar, antes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de bocejar. Porque do nada vem bocejo. E tem vezes que a gente tem atendimento que a gente boceja, boceja, abre a boca, abre a boca. Aquilo lá, o bocejo é uma defesa sua espiritual, tá? É uma defesa. Então, quando eu sinto essa energia, começa a bocejar, bocejar, na hora eu já pego aqui na mesa, no atendimento, dá licença, eu já acendo o meu palo santo, e já vou defumando tudo aqui, meu ambiente, para poder eliminar essas energias. Então, além da sua proteção, que eu vou ensinar vocês ainda como é que acontece, tem todas essas questões que você deve ter cuidado também. Também, após um atendimento, você tem que lavar seu antebraço, ou então você passar álcool. Mas é fato, terminou o atendimento, tem outro, troca a água, sempre troca a água não deve beber, a água deve ser descartada, não pode beber essa água, tem que ser descartada, tá? E aí você lava seus braços ou passa álcool neles, porque aqui é um acúmulo de energia. A nossa energia entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito. Então é sempre legal, eu tenho aqui também sempre uma essência de alecrim. Então, eu passo essa essência aqui antes de toda a leitura, né? Eu passo a essência e aí eu faço assim, ó. Ativando o meu campo, entendeu? Cuidando dele. Se você tiver também óleo de manjericão, dilui ele, a essência de manjericão, você dilui ele
e passa assim no seu plexo solar também, que ele também funciona como proteção. A gente sempre tem que estar ligado a esses cuidados, porque é muito importante, senão você vai acumulando as energias que não te pertencem. Banho de limpeza sempre, uma vez por semana, é fundamental, porque senão tem dias que você vai se ver assim tão desmotivado, você não sabe de onde que é aquilo, e aquilo lá vai acumulando. Então esses cuidados são fundamentais para você ter no seu ambiente, tá? E consagração, e aqui falei da limpeza com álcool, da consagração das cartas, da preparação, quando a gente prepara. Então, quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, você vai criar o seu ritual. O que é o ritual? Ritual, por exemplo, você não tem um ritual na hora do banho? Qual que é o ritual do banho? Banho, lavar a cabeça, topar, passar o condicionador. Isso é um ritual, né? Eu vou fritar pipoca. Qual que é o ritual? Eu pego a panela, ponho o óleo, ponho a pipoca, estouro a pipoca. Isso é ritual, é a maneira como você faz as coisas. Então, o meu ritual, que muita gente confunde ritual com magia, não sei o que. Ritual é aquela coisa que você sempre está fazendo. É um ritual. Eu tomo banho, eu passo meu hidratante, tal. Isso é um ritual. Entenderam? Meu cabelo tá secando, tá, gente? Então, o meu ritual, quando eu vou fazer uma leitura de cartas, e cada um vai ter o seu mais pra frente, cada um vai fazer de uma forma, o que eu faço? Primeiro, eu coloco minhas joias, meu anel, minha proteção. Eu tenho uma varinha de louro, que eu tenho a minha varinha que eu fiz. Vocês já viram a varinha que eu fiz, que eu uso também? Não dá pra tirar agora que eu fiz os enfeites de Natal, que vocês vão ver no vídeo. Eu fiz uma varinha com graveto de louro. Então, da varinha eu peguei esse pedacinho aqui e isso aqui é louro, pau de louro. Louro é uma erva, chá de louro, por exemplo, é um chá dos sacerdotes. E louro é uma varinha muito importante de você ter. Então, eu tenho geralmente uma canela, um pau de canela que fica aqui, que dependendo eu uso, olha o tamanho desse pau de canela. Dependendo eu uso. E eu tenho também esse de louro, tá? Então, quando eu vou fazer a minha leitura, que eu tô ensinando você a se preparar para a leitura, né? Eu faço 3 círculos com essa varinha. Eu faço 3 círculos dourados de proteção em volta da minha mesa. Aí eu falo assim: nesse momento eu faço 3 círculos dourados de proteção para que nenhuma energia desprendida durante essa leitura interfira na minha casa, na minha vida, na minha geração e nem na minha descendência. Eu faço esse círculo, 3 círculos dourados, porque a luz de Cristo é dourada, mas cada um vai ter seu ritual, tá? Eu tô falando do jeito que eu faço. Aí eu invoco os 7 raios dos mestres ascensos para ancorar a leitura. Eu me envolvo numa bolha espelhada de proteção, sim, senhores, sim, senhoras. Tudo isso faz parte, tá? Aí eu ponho as cartas do tarô assim na mesa e aí eu faço aquela consagração de novo. Com a força dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, eu limpo e consagro essas cartas, transformando aquela para a leitura dessas cartas para fulano de tal. Né? Aí, deixa aqui. Em seguida, eu pego o meu pêndulo, tem um pêndulo aqui, e aí eu peço autorização para ler as cartas para a pessoa. E aí, se ele balança sim, é sim, se balança sim, é não. André, se for não, já perdi cliente porque eu não pude atender, porque a mesa não abriu para aquela pessoa. Se a pessoa tiver compreensão, ela vai reagendar com você, senão você devolve o dinheiro. O que você não vai fazer é uma coisa sem autorização para aquilo, se você está levando a sério o seu estudo. Né? Aí depois dessa autorização eu peço licença ao anjo da guarda da pessoa para fazer essa leitura e aí eu faço a minha oração. Faço a minha oração antes, né? Cada um vai fazer sua oração, eu faço a minha oração, eu peço a proteção de São Miguel Arcanjo, eu peço, enfim, minha Nossa Senhora Aparecida, cada um vai fazer sua oração
E aí, principalmente, eu peço direcionamento do Espírito Santo. Mas isso aí cada um vai fazer de um jeito. Cada um vai fazer de um jeito. E aí eu falo que seja passado as orientações que são autorizadas passar para aquela pessoa, né? Então, vocês já me acompanharam, já assistiram o vídeo, vocês sabem o que é, que você, até onde você pode ir no livre-arbítrio, né, da pessoa. Você vai conduzir sua leitura, você vai ser direcionada. Então, é mais ou menos isso, assim que eu faço, né, para abrir meu jogo. Aí, quando eu fecho o jogo, que eu não atendo, eu agradeço, nesse momento estou encerrando a mesa, a leitura de fulano de tal. Aí pega a varinha, que sejam antes de retirar o círculo, você pede para transmutar todas as energias na chama violeta de Saint Germain, né, em amor, e que essas energias retornem em seu estado purificado. Pede para retirar os 7 raios dos mestres ascensos. Muito agradecida, você pede para retirar a bolha espelhada de proteção. E por último, você pega a varinha e desfaz os 3 círculos dourados. Não esquece de agradecer. Sempre, sempre, sempre a sua espiritualidade, né? Aí, quando você for apagar a vela, nunca se deve assoprar, não. Eu molho sempre aqui a mão na água e apago com a ponta dos dedos. Então, a vela a gente não pode apagar assoprando, a gente sempre tem que estar molhando o dedo e apagando a pontinha dela, certo? Aí, o que você faz? Você descansa o seu tarô entre uma leitura e outra. Você vai abrir seu tarô, tá? Você vai colocar uma pedra em cima, geralmente eu ponho a ametista, essa pedrinha aqui. Eu sempre guardo ele na minha caixa com selenita, né? Que você tem uma pedra selenita junto, essa pedra ela ajuda na limpeza constante dos cristais, né? Ela tá ali sempre, a selenita perto das minhas pedras, que ela faz esse processo de limpeza. E aí eu cubro as cartas, e é um espaço seu sagrado, ninguém tem que estar transitando ali não, ninguém tem que estar mexendo na sua mesa, sabe? Então, aí a hora que você for ler as cartas para outra pessoa, que for no mesmo dia, o mesmo ritual sempre, é assim que eu faço, né? Como eu estou ensinando vocês como é que faz, então, como é que eu faço, é dessa forma que eu realizo, né? Então, sempre deixando descansar ele aberto, todos os seus baralhos têm que estar sempre guardado na caixinha, tampado. Eu tenho caixas com oráculos fechadinha, baú com tarô, baú não sei o que lá, tudo sempre respeitando, porque, né, é um instrumento, não é qualquer pessoa que tem que manusear. Andréia, e aí, eu posso deixar alguém tocar no meu baralho? Você que vai resolver isso, você que vai sentir. Eu não. Eu costumo jogar as cartas, mesmo presencial, como eu toco no meu baralho. A não ser que a espiritualidade converse comigo, aí eu abro e falo para a pessoa tocar. Aí eu falo para ela passar o olhinho na mão primeiro e aí ela toca. Eu sempre faço isso. Cada um vai fazer de um jeito, né? Então, você vai criar a sua técnica, as técnicas aí nós vamos falar nas próximas aulas. Técnicas, combinações, isso aí a gente vai falar ainda sobre tudo isso. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece aí, né? A abertura, a limpeza e o altar. O altar é fundamental você ter? É fundamental você ter. O seu altar tem que ficar num lugar onde você sempre está olhando. O meu altar fica ali. A primeira prateleira da minha estante aqui só de tarô é o meu altar. E o que tem que ter no altar, Andréia? Primeiro, seu altar tem que estar sempre limpo. Sempre limpo. Ali não é um depósito de pó, de sujeira, não. Tem que estar sempre limpinho. Meu altar é interessante, cada um vai ter o que se identifica com aquilo. Tem gente que tem duende, tem gente que tem bruxa, tem gente que tem santos, tem gente que tem imagem de orixá,
cada um vai ter aquilo que quer. O meu altar, ele é composto com o ovo, que é o símbolo também, né, do éter. Eu tenho o ovo, eu tenho as minhas pedras, eu tenho os meus passarinhos, eu tenho os meus elementos da natureza. E vou contar um fato interessante para vocês, que eu sou filha de Oxum. E Oxum é Nossa Senhora Aparecida, né? E eu tenho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí, eu sempre fiquei resistente em trazer a imagem de Oxum para cá. Não é preconceito, não é isso. É que eu não sei. Me davam, hora que eu ia adquirir uma imagem, falava não. Aí uma vez eu convidei uma amiga minha para poder vir almoçar aqui comigo e ela é maga. E eu expliquei para ela, eu falei assim, engraçado, acontece isso comigo. Ela falou, André, é porque não precisa. Não precisa, porque você já tem ela, né? Porque Nossa Senhora Aparecida é Mamãe Oxum. Então, para que você vai ter duas imagens? Se você, intuitivamente, você já elegeu uma. Por isso que não, a sua espiritualidade tá meio que não precisa. E aí eu não comprei uma coisa. Você não tem que ter uma coisa no altar que te incomoda de alguma forma. Você tem que ter aquilo que te traz harmonia. Que você olha e se sente bem. Que você olha e se sente feliz. Entende? Onde você vai fazer sua oração, onde você vai se conectar. E o interessante é que as coisas chegam até você, sabe? Não adianta você procurar. Tudo que você precisa chega até você. Os elementos que você precisa chegam até você. Isso é muito interessante mesmo. Então, quando você menos espera, você já está com tudo ali no seu altar. Precisa ter vela, precisa acender. Você vai fazer o seu altar, você vai ver o que você precisa, o que você quer, se você quer sempre acender uma vela, entende? Sinta-se confortável. O que importa é que seja um lugar seu, um lugar de passagem, um lugar que você sempre está passando, onde você está se conectando, né? Agora, o que precisa ter no altar, cada um vai se identificar ali com ele, né? Tem gente que quer ter gatinho, quer ter... Cada um vai se identificar, né? Então, e os objetos vão chegando. Essa minha estante aqui não deixa de ser um altar para mim também, porque eu tenho coisas aqui que para mim são muito importantes, entenderam? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria falar para vocês. Tá? Então, o respeito, depois a limpeza com álcool, a consagração, né? O ritual de proteção, o que você precisa, como você protege. É muito importante, uma vez por semana, você limpar, arrastar, passar anil na parede, passar anil no piso, teto, tá sempre limpando os objetos. A limpeza do ambiente é muito importante sempre, que tudo é acúmulo. Plantas por perto, principalmente. Isso aqui é artificial, mas eu tenho uma aqui, as minhas plantas estão todas aqui as naturais mesmo, né? E aqui na minha mesa sempre tem essa também que é natural. Ela chegou aqui pequenininha, bem baixinha, olha o tamanho que já tá, linda, né? Aí aqui nela eu tenho olho de tigre, aí você vai compondo do jeito que você achar melhor. E aí você faz o seu ritual de abertura. Você não esquece de fechar a mesa, encerrar a mesa, tá? E sempre guardando o seu tarô com muito carinho, com muito respeito. Tá certo, meus amores? É isso. Espero que tenha ajudado, que você tenha gostado. É um pouquinho mais. Daqui um pouco eu já vou vir com as técnicas de leitura. Eu também vou apresentar desse jeito para vocês, nesse formato, para vocês entenderem como é que acontece. E depois eu vou para as combinações das cartas. Enquanto isso, a gente vai vendo aí os arcanos menores, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.